Sejam bem-vindos a esta análise detalhada do projeto Cultivando Vida sobre a nossa fisiologia energética. A gente não está aqui para entregar a fórmula mágica, tá? O objetivo é desvendar o que realmente acontece nos bastidores do nosso organismo. Vamos explorar o mecanismo do metabolismo, a verdadeira economia da vida. Para começar, a gente precisa quebrar uma crença super comum. O grande erro é pensar que o metabolismo é uma simples calculadora. Sabe aquela visão simplista de que é só somar a energia que entra e subtrair a que sai? Como se nosso organismo fosse um sistema matemático rígido? Pois é, a realidade é bem diferente. O corpo administra a energia como uma economia viva, totalmente dinâmica e altamente adaptável. E isso leva a gente a uma pergunta tanto provocativa que explica aquele cenário clássico de frustração. E se, ao comer cada vez menos e treinar cada vez mais, o corpo estiver simplesmente sendo ensinado a economizar energia? Pois é, aquela estagnação nos resultados raramente acontece por falta de esforço. Na verdade, ela rola porque um mecanismo fisiológico super profundo de defesa e de adaptação acabou sendo ativado. É exatamente por isso que o princípio central do projeto Cultivando Vida é tão direto. O mecanismo vem sempre antes da receita. Antes da gente tentar aplicar qualquer protocolo de dieta, jejum ou treino intenso, é absolutamente fundamental entender como a máquina humana funciona. Tentar forçar um resultado sem compreender a engrenagem por trás, olha, é o caminho mais rápido e certeiro para a exaustão. E vamos ser sinceros, existe uma confusão generalizada e muitas visões superficiais por aí, principalmente na indústria fitness. Por exemplo, a ideia de que o catabolismo é uma destruição inútil e terrível, ou que o anabolismo se resume exclusivamente a ganhar massa muscular. Tem também o mito de que esses dois processos vivem em guerra, como inimigos absolutos. E, por fim, a crença de que o metabolismo funciona numa direção única, tipo, ou ele está só construindo ou só destruindo. Bom, tudo isso está fundamentalmente incorreto, e a gente vai ver o porquê. Vamos entrar agora na primeira parte da nossa análise, o fluxo de energia, a verdadeira economia celular. Para entender de verdade como essa economia funciona, a gente precisa olhar para o nosso primeiro grande pilar, que é o catabolismo. Pela definição fisiológica, o catabolismo é o conjunto de processos que degradam moléculas mais complexas em moléculas menores. Isso tem um propósito muito específico, a liberação de energia. Pensa nisso como uma demolição controlada no meio de uma grande cidade. O objetivo não é causar caos, de jeito nenhum. A ideia é liberar espaço, limpar materiais antigos e, principalmente, gerar a nossa moeda energética universal, o ATP, para sustentar todo o trabalho celular. Só por curiosidade, um corpo humano recicla mais ou menos o próprio peso em ATP todos os dias. É literalmente uma usina incessante. E isso nos traz a uma frase que ilustra a situação perfeitamente. Catabolizar não é destruir à toa, é liberar energia e reorganizar recursos. A gente precisa mudar de vez essa perspectiva de que a quebra de moléculas é uma ameaça. A verdade é que, sem esse processo vital de degradação estruturada e de reorganização, o nosso organismo simplesmente não teria a energia mínima necessária nem para continuar sobrevivendo. O que nos leva, de forma bem natural, ao segundo pilar dessa história, o anabolismo. O anabolismo nada mais é do que o conjunto de processos metabólicos que constroem moléculas complexas a partir daquelas moléculas menores que a gente acabou de mencionar. Mas olha só o detalhe crucial aqui. Essa construção consome energia. Essa é a fase de reconstruir, de reformar e de manter aquela nossa cidade totalmente funcional. Então, o ponto central para fixar de vez é exatamente este. Anabolizar é construir, e construir custa energia. Não tem como criar novos tecidos, reparar as fibras musculares que foram danificadas depois de um treino pesado, ou até mesmo armazenar glicogênio sem um custo fisiológico altíssimo. O anabolismo não é só ter o material de construção ali, disponível. O corpo precisa ter a energia para organizar e fixar esse material no lugar certo. Quando a gente coloca os dois lado a lado, a dinâmica fica super clara e resolve o dilema. De um lado, a gente tem o catabolismo, que degrada moléculas, libera energia e produz o ATP. Do outro lado, vem o anabolismo, que constrói moléculas, consome energia e usa esse exato mesmo ATP. Ou seja, eles não são inimigos de jeito nenhum. Eles são parceiros absolutamente complementares num ciclo contínuo, numa transferência constante de riqueza energética. A síntese de tudo isso é inegável.
Sem catabolismo, não existe energia para sustentar as nossas funções biológicas. E sem o anabolismo, não existe manutenção, adaptação ou reparo. Fazer essa construção biológica seria financeiramente inviável para o corpo se a base, que é a quebra e liberação de energia, não estivesse funcionando perfeitamente. Então, aquele mito de que catabolismo é sempre ruim termina definitivamente aqui. Bom, agora vamos para a nossa aplicação prática no dia a dia. É hora de entender como todo esse fluxo dinâmico de energia realmente se manifesta na nossa rotina. O detalhe é que o nosso organismo não funciona como um interruptor de luz, que a gente simplesmente liga e desliga. Ele ajusta a sua predominância metabólica navegando por 4 estados principais. Primeiro, temos o estado alimentado. É quando há uma abundância de nutrientes rolando, o que favorece muito os processos anabólicos de síntese e armazenamento. O segundo é o jejum, que inverte completamente essa balança, favorecendo as vias catabólicas para mobilizar os recursos guardados, como a lipólise. Terceiro, durante o exercício intenso, a gente tem um fortíssimo catabolismo energético, justamente para sustentar aquela demanda massiva e imediata por ATP. E o quarto estado é a recuperação, que é quando se abre espaço para a adaptação anabólica e para o reparo dos tecidos. Dá para notar como a nossa máquina é incrivelmente fluida, né? Tudo isso leva a gente para uma regra de ouro na prática. O contexto fisiológico determina qual direção metabólica predomina. A quebra e a construção estão sempre ali, coexistindo no organismo o tempo todo. O que muda radicalmente é qual desses 2 processos está dominando a economia celular naquele exato momento. E isso vai depender inteiramente se o corpo está sendo exigido num treino, se está sendo alimentado ou se está apenas descansando. E assim a gente chega na nossa síntese final, neste conceito maravilhoso que é o diálogo da vida. O que realmente sustenta tanto a nossa saúde quanto a performance no longo prazo é esse pensamento mais profundo. A fisiologia da vida depende do diálogo contínuo entre quebra e construção. O metabolismo definitivamente não é uma escolha binária entre 2 estradas isoladas. É mais como uma coreografia perfeita, sabe? Um equilíbrio super dinâmico e contínuo. Tentar silenciar qualquer um dos lados dessa conversa é basicamente tentar interromper a própria natureza da biologia. Então, a grande questão provocativa que fica no ar para a gente refletir é a seguinte: se a fisiologia é uma mestra da economia, de que forma as escolhas que você está fazendo hoje estão ditando a energia que estará disponível para o seu corpo amanhã? Para quem deseja parar de ficar buscando atalhos por aí e quer dominar de verdade como o nosso organismo funciona, as portas estão abertas. Fica aqui o convite para se inscrever no canal, ler o artigo completo lá no nosso blog e, claro, entrar na lista de espera do curso de Fisiologia Energética do Projeto Cultivando Vida. Porque quando a gente compreende o mecanismo, a aplicação prática se torna inevitavelmente clara. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima!